sociedade, Vossa Excelência já colocou. Então, já que o tempo é tão curto, eu quero saber como Vossa Excelência vai fazer para desarmar as organizações criminosas. Vossa Excelência, na última aparição, disse que se o PL 2630 não for aprovado... Vossa Excelência, então é disso que nós... Posso, presidente? Não é interpelação, nada. Não, vamos só garantir a palavra do ministro. No final da fala dele eu posso... Você pode me dar um minutinho? Não, mas no final da fala dele... Eu vi 30 minutos. Eu acho que eu posso falar 5, pelo menos, se o senhor permitir. Obrigado. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Senhores senadores, eu propus o convite ao ministro Flávio Dino. Havia uma proposição de convocação, mas nesse momento nós falamos do Estado. Nós não somos CPI, não estamos num processo investigativo, e embora eu não concorde com o ministro, eu não concorde com o governo, não sou da base do governo, pensamos diferentes, mas a praxe é que existe um governo e que existe um ministro de Estado. Quando o senador Renan Calheiros foi ministro de Estado da Justiça, eu também o convidei, e era uma CPI. Ele aceitou o convite e foi à CPI na Câmara dos Deputados, a CPI do narcotráfico. E avaliei que, em não aceitando o convite, poderíamos fazer essa questão de forma convocativa. Mas entendo que, nesse momento, Vossa Excelência atendeu o convite, aqui está. O senhor me conhece, conhece um pouco da minha história, como eu também da sua, um pouco. Estive nos momentos mais difíceis da sua vida. E as pessoas que me conhecem, e Vossa Senhoria me conhece também, sou um homem que lido com o que acredito, mas não sou irresponsável para tripudiar em cima daquilo que não é necessário. Mas mantenho as minhas verdades, até porque vivi aquele momento com Vossa Excelência, e o meu dever no excesso, no exercício da vida, que, como dizia Dona Dadá, minha mãe, analfabeta profissional, meu filho, a vida só tem um sentido. E o único sentido que a vida tem é quando a gente põe a vida da gente à disposição da vida dos outros. E fazendo essa reflexão, senhor ministro, é que eu me reporto a tantos outros sofrimentos. A questão do ex-ministro da pasta de Vossa Excelência, Anderson Torres. A grande luta minha nesse país, todo mundo sabe qual é. Defesa da vida, defesa de crianças. E quando cito ele, cito o sofrimento das suas crianças. O senhor sabe, estive nesses momentos, como também estive quando Vossa Excelência foi candidato a governador do Maranhão, mas vejo com tristeza nesse momento Vossa Excelência, que é um ex-parlamentar, um juiz de muito conhecimento, é parlamentar, não, eu ia dizer ex-parlamentar porque foi deputado federal. Calma, estou vindo de lá para cá. Calma. É um ex-parlamentar federal, acho que presidiu a CPI, a CCJ, no Senado, na Câmara Federal, imagino naquela época, não tenho certeza, mas foi deputado federal, governador. Vossa Excelência conhece o ordenamento jurídico que sempre esteve posto e nesse momento violado na nação brasileira. O ordenamento jurídico Vossa Excelência conhece de trás para frente, de frente para trás, e nós estamos tendo ele violado. Bom, em 2018, essa casa, na relatoria de Cristóvão Buarque, ia votar
e foi arquivado por ele um projeto da minha autoria de escola sem partido. E naquela ocasião, Vossa Excelência fez um decreto como governador e faz uma justificativa no seu decreto de escola com partido e escola sem partido, com textos absolutamente significativos, tipo o que está no seu decreto. Assegura que todos os professores, estudantes, funcionários são livres para expressar os seus próprios pensamentos e opiniões, sejam elas políticas, religiosas ou culturais. É uma pena. E eu quero tratar do que tenho ouvido e até recebi de uma forma meio assustado a maneira como Vossa Excelência tem falado nos últimos dias. Porque isso que está colocado aqui no seu decreto, que inclusive eu tenho ele aqui, tratando com a verdade, esse é o decreto de Vossa Excelência, assinado por Vossa Excelência na época como governador. Confere? Com essas palavras, que é um texto que tem que se guardar para a eternidade. Essa liberdade de expressão. Mas vejo que agora, no exercício do seu mandato enquanto ministro, as suas falas, contundentes, aliás, não é? E, assim, arrojadas, não condizem com o que Vossa Excelência disse. Eu fico imaginando lá atrás, quando eu conheci Vossa Excelência, não imaginei, pelo conhecimento jurídico de Vossa Excelência e pelos compromissos que Vossa Excelência tinha enquanto parlamentar. Sei que Vossa Excelência é de esquerda, sei que Vossa Excelência foi do Partido Comunista, Vossa Excelência agora é do PSB, e nós temos diferenças ideológicas, mas este texto há de ter uma convergência. Mas parece que não tão somente Vossa Excelência esqueceu disso, mas outras autoridades hoje que estão em postos significativos também esqueceram. Por exemplo, democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada. Essa frase não é minha, é do ministro Alexandre de Moraes, sentado aí. Quem não quer ser criticado, fique em casa. Sim. Senador Magno Malta, o seu tempo encerrou, já lhe dei mais 1 minuto. Não sabia, eu vi marcando 10 minutos ali. Não, mas o seu tempo encerrou. São só Você 5. não sabia que era 5 minutos. Desculpe, Vossa Excelência poderia ter avisado. Eu avisei. Na abertura dos trabalhos, o seu amigo, senador Petecamo, lhe avisou. Vossa Excelência, me desculpe. Mas eu estou desculpado já. Conclua. Eu achei que eu estava no 3º minuto. Conclua. Eu gostaria de dar, era todo o tempo para Vossa Excelência, só que nós temos aqui presente 22 senadores. Presente aqui, sei quantos tem presente. Eu estou dizendo que eu achei, não ouvi Vossa Excelência, se outros ouviram, eu não ouvi, né? E sempre foi a praxe dessa casa. Excelência. Nunca foi 3 minutos. 5 minutos. Eu lhe dei 1 de tolerância, 6 minutos. Conclua, por favor. Eu não ouvi, Vossa Excelência. Conclua. Posso pedir, pelo amor de Deus, para Vossa Excelência repor meu tempo? Eu gostaria muito, mas em respeito aos 20... Não estou desrespeitando, estou dizendo o tempo que Vossa Excelência me tomou. Eu, em respeito aos 22 demais senadores, não poderei lhe dar mais nem 1 minuto, que eu já lhe dei 1 minuto. Por favor. Eu não ouvi Vossa Excelência. O ministro... Você concluir 5 minutos. Quando você traz um ministro aqui para poder ouvi-lo, assim, eu vou aceitar, Vossa Excelência é o presidente da comissão, mas revelo a minha insatisfação, porque ninguém tem a capacidade de Eduardo Suplicy de resumir tudo em 5 minutos, né? Entendeu? Bom, o ministro Flávio, o senhor disse, então vamos lá, que prendeu 400 CACs e que essas armas são desviadas por isso. O senhor prendeu 400 marginais que se tornaram CACs. Porque o indivíduo que tem crime, vocês fizeram um cruzamento, o cara que tem crime, cometeu crime
e se tornou um CAC para poder cometer crime, ele é marginal, ele é bandido. Eu presidi CPI da pedofilia, prendi padres e pastores. Nenhum era padre, nem era pastor. Se valeram da batina e da Bíblia para cometimento de crimes. Como desarmar a sociedade, Vossa Excelência já colocou. Então, já que o tempo é tão curto, eu quero saber como Vossa Excelência vai fazer para desarmar as organizações criminosas. Vossa Excelência, na última aparição, disse que se o PL 2630 não for aprovado na Câmara, ou seja, 513 senadores, que representam uma parte significativa da sociedade brasileira, 81 senadores, e Vossa Excelência afirma que o MJ e o Supremo fará. Nós vivemos um ativismo judicial nesse país galopante já há muitos anos. Vossa Excelência diz que o MJ fará. Um departamento do MJ, onde, pergunto Vossa Excelência, que foi parlamentar e é parlamentar, é um senador. Onde fica o papel? Pergunto eu, da Câmara Federal, ou se é obrigado a concordar com tudo com o governo vigente, ou então se judicializa e o Supremo resolve, e chama a atenção do presidente dessa casa, do presidente Pacheco, para saber até que nível ele se ofendeu. Porque o meu raciocínio é muito lógico. Se tudo que for votado não passar, como diz, se não for aprovado 2630, faremos, o Supremo fará, isso está combinado com o Supremo, isso está correto com o Supremo. Então eu concluo dizendo, desarmar o cidadão de bem, Vossa Excelência já disse como fazer. Agora eu quero saber como desarmar as organizações criminosas. Bom, eu vou, em primeiro lugar, atender ao senador Magno Malta. Muito obrigado pela sua pergunta. E o senhor abordou vários temas. A senadora Elisiane tem razão do ponto de vista regimental. É claro que muitos dos temas aqui trazidos estão fora do escopo do requerimento. Não obstante isso, em respeito a essa comissão e aos meus colegas senadores, eu irei tentar responder, embora haja, de fato, às vezes, alguma dificuldade até de entender o que foi perguntado. Mas, no caso do senhor, foi muito claro 3 pontos principais. O primeiro, sobre liberdade de expressão. Eu lembro a Vossa Excelência que a liberdade de expressão, como qualquer valor constitucional, é regrado, ou seja, ele não é um valor em si absoluto. E é óbvio que o senhor lembra, porque inclusive relatou várias matérias de segurança na Câmara, no Senado, que existe o Código Penal. Então não existe liberdade de expressão para quem comete crimes. Há tipos penais específicos, por exemplo, relativo à apologia de crime, incitação à prática criminosa, ou mesmo cometimento de crimes contra a honra. Este Congresso, inclusive com a presença de muitos do que aqui estão, votou a lei sobre terrorismo, votou a lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, neste caso, é óbvio que a existência de crimes exclui a chamada liberdade de expressão. A segunda pergunta que o senhor faz é sobre CACs. Na verdade, é porque até o senador Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia, e é um tema que ele conhece muito de perto, esse casamento de milícia com narcotráfico. Ora, é claro que em relação aos CACs também ocorreu isso. Infelizmente, como o senhor mencionou, criminosos viraram CACs e CACs também se associaram a práticas criminosas. E por isso têm ocorrido as prisões. Ou seja, infelizmente, nós temos uma zona de interseção. É claro que nós temos a imensa maioria dos CACs que não comete crimes, mas nós temos alguns CACs que estão a serviço de organizações criminosas. E essa é a razão principal pela qual nós temos realizado essas operações. Volto a lembrar que são 6.168 armas de uso restrito, fuzis, que não foram recadastrados, ou seja, sumiram. Onde essas armas estão? Nós vamos descobrir, nós vamos aprender. Mas todas as semanas a imprensa brasileira mostra que grande parte dessas armas foi parar exatamente na mão da milícia, exatamente na
na mão do PCC, do CV e de outras organizações criminosas. Vossa Excelência, então é disso que nós... Posso, presidente? Não, disso. Não é interpelação, nada. Não, vamos só garantir a palavra do ministro. No final da fala dele eu posso... O senhor pode me dar um minutinho? Não, mas no final da fala dele... Eu vi 30 minutos. Eu acho que eu posso falar 5, pelo menos, se o senhor permitir. Obrigado. Então, em relação aos CACs, é essa situação. E armas nós estamos aprendendo. Todos os dias, inclusive, o senhor pode olhar nos perfis na internet, há operações de apreensão de armas ilegais dessas organizações criminosas, grandes, pequenas, médias e assim sucessivamente. E isso envolve, infelizmente, alguns CACs que estão fornecendo, alguns, não são todos, fornecendo armas para o crime organizado. Finalmente, senador Malta, o senhor falou sobre as minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel, eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia, os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse Congresso? Chantagear os poderes políticos? Então, eu sou um homem calmo, é que eu sou enfático, principalmente quando eu ouço besteira. Em relação, portanto, a essas plataformas tecnológicas, é claro que é necessário uma regulação. É óbvio, porque todas as atividades humanas o são. E quando o senhor pergunta, não, mas o Congresso exerce o monopólio regulatório. Não, não exerce. Está na Constituição. São 3 poderes. 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Os 3 exercem função normativa. Os 3. Está na Constituição. Artigo 2º, artigo 84, artigo 87. Quando o Congresso, me referindo a 84 e 87, é o Poder Executivo, quando o Supremo julga uma ação de controle concentrado, ele exerce uma função chamada de legislador negativo. E quando ele fixa a interpretação conforme a Constituição, ele exerce uma função chamada de legislador positivo. Isso está assentado em doutrina do direito constitucional no mundo há muitas décadas. Então, quando eu digo que a função regulatória não é exercida apenas pelo Congresso, eu estou afirmando aquilo que a Constituição define como os 3 poderes do Estado.